trabalho. Boa noite aos companheiros, agora já boa noite, né? Que Jesus envolva nossos corações nessa noite de hoje, no estudo em torno do livro Céu e Inferno. Um livro que está sempre recomendando a todos que tenham consigo para poder ler o passo a passo, né? Ver toda a ideia que ele vai desencadeando e nos levando realmente a profundas reflexões. Hoje a página de Leon Denis, uma página muito firme, né? Mas condiz muito realmente com o tema de hoje, Código Penal da Vida Futura. Então, como a nossa companheira leu esses itens de 8 a 11, nós podemos começar a trazer para os amigos e amigas essa ideia realmente que a doutrina nos coloca com muita propriedade da justiça divina. Então, essa justiça, ela é perfeita. Então, Deus criou essa justiça e nós todos, pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, estamos, digamos assim, dentro dessas leis, que a própria lei nos situa onde nós necessitamos estar. Que às vezes, né, a gente conversando com alguns companheiros, que têm cristãos como nós, mas que têm visões um pouco diferentes em alguns pontos, né? Às vezes comenta assim, né? Deus deve estar muito triste com a humanidade, né? Deus deve estar sofrendo muito com essas coisas que andam acontecendo, né? Aí a gente fica pensando, se Deus sofrer com cada atitude equivocada, não vai ser fácil para Deus suportar tanta dor, né? Então ele criou leis, e nós sabemos ele sendo infinito em todas as perfeições, onisciente, onipresente, ou seja, ele ao criar cada um de nós, mesmo nós dotados do livre-arbítrio, ele já sabia antecipadamente os erros que poderíamos cometer, mesmo antes de nós decidirmos. Não é infinito em todas as perfeições, não sabe todas as coisas? Então, partindo desse ponto de vista, essas leis que nos situam e nos ajudam a caminhar. No Livro dos Espíritos, a pergunta 621, pergunta assim, os Espíritos perguntam, Allan Kardec pergunta aos Espíritos, onde está escrito a lei de Deus? E a resposta curtinha, né? Na consciência. Então, nossa consciência que é o aguilhão, nossa consciência que nos posiciona em situações diferentes. Ou seja, nós do nosso lar, vamos falar dos encarnados hoje inicialmente, nós do nosso lar podemos observar que uns sofrem mais do que outros, não é verdade? Mas a situação do lar é a mesma para todos. Então, mostrando o quê? É um estado de consciência. Então, nossa consciência é que nos coloca diante da realidade que temos que viver. Fomos criados, simples e ignorante, porém, perfectíveis, para atingir a perfeição, fruto das nossas escolhas, da nossa caminhada. Então, tendo esse livre-arbítrio, essa possibilidade de nos tornarmos perfeitos, a possibilidade não, a certeza, a determinação que seríamos perfeitos em algum momento do futuro. Então, quando nós lesamos essa lei de equilíbrio que o Pai criou, a lei perfeita, nós, nesse estado, digamos, de sair desse prumo, desse equilíbrio, nós criamos situações que a lei de causa e efeito nos situa e nos faz, por acontecimentos diversos, por dores, por sofrimentos, a voltar para esse prumo. Os próprios limites que nós encontramos na nossa educação, pelo menos tem que ser assim no nosso lar, com nossos pais, com os professores, na parte que cabe a eles na educação, esses limites que muitas vezes geram, a princípio, a ideia de uma frustração, são muito salutares para o nosso crescimento. Nós precisamos desses limites, não é verdade? Hoje mesmo hoje, quando circula uma mensagem, todo mundo vê, né? Que é muito rápido, né? Um áudio muito interessante, falando sobre isso, a frustração, a necessidade do limite para o espírito crescer. Falando assim, com minhas palavras, né? Aquele que trouxe essa mensagem, que as crianças de hoje estão vindo com muita inteligência, são espíritos que já trazem uma bagagem intelectual muito grande, fruto de suas conquistas anteriores. Vê que as crianças rapidamente entram em computadores, em tablets e desenvolvem rapidamente, fazem coisas incríveis, novinhos ainda, mostrando muita intelectualidade, facilidade em desenvolver programas, como a gente fala dos hackers hoje, eles têm facilidade em entrar em qualquer lugar, fora de série. A gente fica apavorado como eles conseguem, né? Monta um vídeo rapidamente, porém, esse vídeo coloca assim, porém, uma certa imaturidade. Quando briga com a namorada, fala em suicídio.
Olha só. Então, o cuidado do educador, o cuidado daqueles que lidam com os filhos, a frustração no sentido não de vê-lo sofrer simplesmente, mas botar limite. Botar limite porque se nós não começarmos com aquele limite, a própria lei, ou encarnado já, ou no estado de espírito liberto, irá impor esses limites para o progresso do espírito. Então nós, muitas vezes, observando esses quadros, conforme Leon Denis coloca para nós uma página firme, e a mensagem que a irmã leu também do livro Céu e Inferno, a gente vê que ali são as leis para nós voltar esse prumo, ao equilíbrio que nós mesmos lesamos. Nossa consciência culpada já nos busca, nos coloca em situação de fazermos o quê? Primeiro ponto, arrepender e expiar, ou seja, eu arrependo, minha consciência ficou culpada, eu estou arrependido. Preciso, pelo processo de equilíbrio, expiar aquele mal que eu fiz. Vivenciar experiências parecidas com aquela que eu impus ao outro. Não como castigo, para me libertar da minha consciência daquilo que me aprisiona. Então, expiação. E depois, finalmente, reparação. Poder, de alguma forma, ser útil àquele que eu lesei, de alguma forma, ou outros que vivem situação parecida. Porque às vezes aquele que eu lesei está numa condição muito melhor, não precisa que eu me repare com ele. Mas há outros em condições que precisam. Então, esses 3 pontos é um ponto que me vai trazendo ao meu ponto de equilíbrio para me seguir minha rota de progresso. Então, esse Código Penal da Vida Futura, nós olhando as religiões antigas que nós lá passamos também, o início, aquela ideia simples do céu e inferno, mas sem adentrar nos detalhes, como esse Código Penal entra, é o céu para os justos e o inferno definitivo para aqueles que cometeram injustiças. Na verdade, esse quadro lembra realmente a doutrina espírita também. A gente fala, não, mas não é assim. Lembra por quê? Porque o espírito culpado que se diz, como a gente vê muitas comunicações, eu me sinto no inferno. E esse sofrimento meu é eterno. Então ele, pela sua condição ainda de evolução ainda pequena, ele se vê com um sofrimento eterno. Porém, esse sofrimento é eterno no sentido, entre aspas, enquanto durar o mal. Se ele persistir no erro, esse sofrimento persistirá por um tempo mais ou menos longo. Mas no momento que sinta o desejo, que busque realmente a reparação, esse sofrimento atenua ou muda, ou estanca, depois de passar por esses processos de reparação. E o próprio céu também, o estado definitivo, seria para nós, da visão espírita, o espírito que galgou já, digamos assim, um grau superior, digamos, aqueles espíritos que não precisam mais reencarnar na Terra em situações de expiações e de provas, salvo em missões, atingiu então, entre aspas, esse estado que nós chamamos, antigamente, falávamos o céu, ou seja, um estágio de plenitude, onde o sofrimento, o rigor da lei divina, das leis divinas ou naturais, não mais atinge. Por quê? Porque ele não se desequilibra mais. Ele não cria lesões no seu perispírito, ou seja, ele não ofende o outro, não machuca o outro, para ter que passar por um processo de dor, de luta, porque ele já conquistou a si mesmo. Então, dentro dessa visão de sofrimento, nós não queremos o sofrimento para nós, de jeito nenhum. Quando ele nos atinge em algum momento, que eu sofro, eu questiono, meu Deus, mas por que eu sofro desse jeito? Por que esse vazio? Por que a depressão, que é tão comum hoje em dia entre nós? Por que o pânico? Por que esses estados doentios que me visitam a alma? Aí nós partimos da ideia da perfeição de Deus. Essa ideia nos coloca assim, eu hoje vivencio experiências para me voltar ao equilíbrio. Em algum momento, ou dessa existência que eu vou me lembrar, ou de existências anteriores, eu lesei esse equilíbrio. Então hoje eu estou, de certa forma, expurgando as imperfeições da alma. Mas eu serei feliz. Então aquele que sofre hoje, levantar a cabeça, eu serei feliz. Hoje aquilo que eu passo aqui, esses momentos, uma privação muitas vezes material, dificuldades diversas, cada um se situa no seu momento, é o medicamento. Então, se estamos num planeta de provas e expiações, onde estamos sujeitos aos rigores da natureza, um corpo ainda sujeito a enfermidades diversas, um corpo pesado, conforme os espíritos nos colocam, então tudo que visita a nós, nós temos que ver. Se eu não provoquei agora, por uma ação minha equivocada, por exemplo,
eu bebi excessivamente bebidas alcoólicas, eu lesei o fígado. Então eu já estou criando nessa existência um sofrimento para agora, uma atitude do momento. Mas se eu vim no estado de equilíbrio relativo, eu não estou prejudicando, estou me esforçando no bem. Mas os meus conflitos interiores são enormes, eu tenho muitos conflitos, quem não tem, né? Então, há de ter uma razão na existência anterior, para justificar eu estar enquadrado nesse código penal. Então, a Terra sendo esse mundo de provas e expiações, conforme muitos colocam, um hospital, ou uma escola, ou uma penitenciária. E só vem para esses ambientes aqueles que precisam desse ambiente. Aquele que já está liberto dessa enfermidade da alma, já se recuperou, ele não tem necessidade mais de vivenciar as expiações e as provas mais duras. Leon Denis fala nesse livro Depois da Morte, eu não tenho o número do capítulo, ele diz assim para nós, que o aguilhão é a força que impulsiona o espírito para o progresso, ou seja, a dor, esse aguilhão que é a dor, que impulsiona o espírito para modificar. Então, mexe conosco, faz a gente sair da acomodação. Porque quando tudo está muito bom, a gente tem uma tendência a acomodar. Então, quando as coisas acontecem, mexe conosco, e nós temos que olhar para frente. Eu preciso caminhar, mas eu ainda me sinto travado, eu ainda sinto conflitos, eu ainda pratico bem, mas dentro do meu coração ainda há conflitos enormes. Qual de nós não tem? Não é verdade? Mas na força do hábito, no trabalho do bem constante, eu vou pouco a pouco criando vibrações diferentes, onde eu não consigo mais, digamos assim, por estar frequentando ambientes melhores, dar vazão às minhas paixões. Eu, imperfeito ainda que sou, espírito imperfeito, tenho paixões diversas, mas vou me podando, buscando um ambiente de equilíbrio. E por falar no equilíbrio, nós hoje estudando a doutrina espírita, mesmo sendo médios, na maioria de nós, é claro, ostensivos, salvo alguns que certamente são, nós sentimos as vibrações, nós sentimos que em algum momento somos impactados, sentimos ações ao nosso redor. E um espírito já, digamos assim, rico em moral, já seguro, ele lida com essas vibrações de uma maneira. Nós ainda, em condições de conflito, essas vibrações bagunçam conosco. Nós entramos em quadros difíceis, sem saber porquê, uma tristeza muitas vezes intensa, sem saber por que está triste, mas sentindo o pensamento daquele irmão que muitas vezes pede socorro. Não vamos nem tratá-lo de obsessor, muitas vezes, que às vezes nem é. Um que encontra em nós alguma afinidade de pensamento e está buscando medicamento em nós. Mas nós não estamos equilibrados e muitas vezes não conseguimos socorrer e também entramos no processo de dor. Mas como a lei é justa, se nós entramos nesse processo, é porque nós ainda, de certa forma, precisamos vivenciar essas experiências. Então aqui, para a gente não fugir do tema, o item 8, né, que é o primeiro. A justiça de Deus sendo infinita, todo mal e todo bem são rigorosamente levados em conta. Se não há única ação má, um só mau pensamento que não tenha consequências fatais, também não há uma única ação boa, um só bom movimento da alma. Numa palavra, o mais ligeiro mérito que fique perdido. E isso nem mesmo entre os mais perversos, porque representa um começo de progresso. Então a gente vê, olha só, né? Uma lei perfeita. Nosso pensamento, que nós falamos, o meu pensamento é meu, tá? Você não entra no meu pensamento, tá? Meu pensamento é só meu. Mas a nível espiritual, os espíritos conseguem perceber nossos pensamentos. Muitos deles, atraídos pelos nossos pensamentos, que se identificam com esses pensamentos, se aproximam de nós. Então, se um pensamento mau é só um pensamento, eu não leso o outro fisicamente, eu só desejei o mal para ele. Olha só, para essa lei divina, que é de perfeição, esse só pensamento, que a princípio não causou dano nenhum ao outro, é um pensamento meu, eu só pensei. Entra também no rigor da lei. Ou seja, até aquele pensamento, ele de certa forma marca em mim, na minha consciência, no meu perispírito, demonstrando a minha dificuldade espiritual. Olha só. Porque o espírito, uma vez já melhorado, nem o pensamento do mal ele vai ter contra o outro.
Porque hoje nós, estudando a doutrina espírita, com tanta informação, quantas vezes a gente fala, meu Deus, tem que voltar para o prumo, né? Que a gente vai, às vezes, se envolve no noticiário, a gente vai acompanhando aquele raciocínio, quando vê, a gente se transforma no vingador, não é verdade? A gente se vê lá no campo de batalha, pegando o algoz, a gente se vê e fala, meu Deus do céu, um momento só, mas que a gente... Por quê? Nós ainda não temos a segurança do espírito, digamos assim, de uma certa envergadura de moralidade. Então nós facilmente adentramos esse campo pesado dessas sugestões negativas. Por isso que a gente fica se policiando, né? Os programas que eu vejo, as situações que eu vejo, eu tenho que me policiar. Porque a gente vê André Luiz, no livro Ação e Reação, tem um capítulo que ele fala sobre formas de pensamento. É tão perfeito isso. Vocês veem quando a gente fixa num determinado filme, ou num vídeo, alguma coisa que mexe conosco, como é que aquelas imagens ficam voltando o dia todo para nós? Formas de pensamentos. A gente cria aquilo ali. Toda hora que ele flash volta. Então a nossa necessidade de buscarmos melhores programas, pois sabendo que nós temos dificuldade ainda, precisamos buscar programas melhores, que nos ajude a nos educar, a conter nossos impulsos inferiores, para não nos tornarmos vingadores. Mas ele diz no final desse item também, nenhum ato bom, nenhuma ação boa também é perdida. Nada, aquilo que eu fiz realmente a princípio escondido, né? Escondido entre aspas, numa situação do dia a dia, eu fui útil a alguém, ajudei alguém de alguma forma, um pensamento, uma prece pelo irmão, tudo isso também no rigor da lei é a meu favor. Por isso que eles colocam aqui, numa situação de espíritos aparentemente na mesma condição aparente, no desencarne, as consequências, os frutos que colherão podem ser diferentes, porque tem os atenuantes e os agravantes de cada um. 2 soldados numa guerra, desencarnam junto no conflito, aparentemente estão na mesma situação, guerreando, mas e as coisas do coração? E as atitudes anteriores que eles trazem consigo, a individualidade, isso agravante e atenuante. Então nenhum ato de amor é perdido. E nós lembramos daquela passagem que a gente tanto ouve na casa espírita, mas tão importante ouvirmos, de André Luiz. Todo aquele quadro, né, que ele desencarna em sofrimento, vai para regiões sofridas, e depois de um tempo de conflito, que ele sente o desejo de pedir o socorro espiritual, que ele é auxiliado, levado para a enfermaria no mundo espiritual. Foi de todo esse processo que ele começa a entender um pouquinho a vida espiritual, que ele vê aquelas situações das preces que partem da crosta terrestre para aqueles necessitados que estão lá, e ele busca quem estava orando por ele, não é isso? Mais ou menos assim. E viu com a única pessoa que orava por ele. E quando ele foi ver quem era, foi aquela que ele menos deu atenção, que ele atendia gratuitamente como médico, mas quase que por favor que a secretária pedia, e aquela orou por ele. Então a gente vê assim, meu Deus, às vezes eu estou fazendo bem para a pessoa, às vezes nem é de coração, mas estou fazendo algo pelo outro, já é alguma coisa, que às vezes aquele espírito que você deu uma pequena ajuda, no seu momento de sofrimento, ele pode estar orando por você, balsamizando sua condição de espírito, às vezes sofrido. Então não é uma doutrina que nos acalenta o coração, saber que toda ação que eu pratico, de bem também, ela é por mim, ela me auxilia. Então, vamos pensar assim na contabilidade, né? Vamos fazer conta. Vamos procurar fazer o bem. Não vamos pensar por interesse não, mas inicialmente é por interesse mesmo, né? Vamos fazendo bem dentro da nossa realidade. Vai chegar um momento, a nível espiritual, que esse bem vai ser tão natural, que a gente vai falar assim, meu Deus, eu fiz o bem, nem percebi, isso é tão comum, né? O espírito bom é isso, ele faz as coisas e nem percebe que está sendo caridoso, porque isso já é uma conquista do coração. Grande parte de nós ainda faz conta, né? Aquela contabilidade. Mas o bem é sempre o bem. Mas o bem realmente desinteressado é a virtude, né? É outra coisa. É muito mais profundo. É uma conquista do futuro. Lá chegaremos. E mais adiante, no item 9, Kardec fala assim para nós. Toda falta que se comete, todo mal praticado, é uma dívida contraída e que tem que ser paga. Se não for nessa existência, será na próxima ou nas seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Aquilo que se paga na existência presente não será cobrado na seguinte. Então, fica para nós assim,
para justificar. E aqueles espíritos que nascem numa família e nascem com a deficiência física, já de nascença já traz um problema mental grave, uma situação dificílima. Como pode essa alma mal saída das mãos do Criador, essa alma não, esse corpo, né? Já com tantos conflitos e tantas lutas. Então a doutrina espírita vem nos socorrer. Esse espírito que está ali naquele corpinho frágil é um espírito eterno, que traz sua história do passado. E ele mesmo, no mundo espiritual, muitas vezes, a maioria de nós, não vamos dizer todos, já contribuiu com o seu processo reencarnatório. Como assim? Moldando, plasmando aquele corpinho necessário para o seu progresso. Olha só a nossa responsabilidade. Então, no mundo espiritual, nós mesmos trabalhamos isso. Então, o corpo para nós é um instrumento bendito de progresso. Porque muitos de nós, em condições às vezes de grandes conflitos do passado, é dado esse esquecimento e nos ajuda a conduzir nossas vidas. Sentimos uma tristeza, alguma coisa, mas vamos em frente. Porque todos nós, há pessoas que são atendidas pelo Dr. Erma e às vezes me contam, alguns amigos, né? Nossa, ele me revelou tantas coisas da minha vida passada, falou isso. Eu falei, meu Deus, para mim não fala nada da minha vida passada, né? Mas ele sabe que não deve falar, né? Ele sabe para quem falar e o que pode falar, né? Porque a gente quer saber o que eu fui, né? O que eu fiz, né? A gente fica logo assim. Mas se é dado o véu do esquecimento, é porque é da lei. E quando há esses momentos que um espírito revela algumas passagens, é porque vê que já é o momento, que aquele espírito já pode enfrentar aquilo para o seu progresso. Então, olha só, essa justiça nós temos que ter sempre no nosso coração. A justiça que nos faz crescer, nos tornarmos melhores. E todas as vezes que fomos impactados por situações, por quadros graves, vamos pensar assim, isso também passa. Isso vai passar. Estou sofrendo agora, há de ter uma razão. Se eu não causei pela minha, digamos assim, pelo um processo de preguiça, de qualquer outra situação equivocada, é porque é o momento que eu estou curando a dor do meu espírito, digamos assim. Eu estou sanando. Pelo corpo, eu estou sanando as cicatrizes que eu criei no meu perispírito para me ser feliz. E no item 10, ele fala assim para nós: o espírito sofre de acordo com as suas imperfeições, seja no mundo espiritual, seja no corporal. Ou seja, já que somos uma unidade, eu encarnado sou hoje José Lopes, eu desencarnado vou chegar no mundo espiritual com essa ideia de José Lopes. Quer dizer, eu vou dar conta dessa encarnação, mas eu tenho um histórico passado. Então eu vivencio no mundo espiritual as imperfeições da minha alma, como no corpo físico, igualmente eu venho para passar pelas expiações e pelas provas, vivencio também. Então, é perguntado em uma das perguntas do Livro dos Espíritos assim, não tem o número da pergunta, por que o espírito, no mundo espiritual, lá mesmo ele não entra nesse processo do progresso sem a necessidade de vir no corpo, já que em essência somos espíritos e mais adiante viveremos no mundo espiritual. Os espíritos estão sujeitos a reencarnar ainda, são espíritos de uma ordem que não atingiu a perfeição, porque aqueles que já passaram dessa condição são espíritos já numa condição melhor, que não precisam mais vir no corpo. Então por que a gente não vivencia só no mundo espiritual? Os espíritos colocam para Kardec a necessidade, lá sim, nós estudamos, entendemos nossos conflitos, nossas lutas, mas precisamos vir no corpo para provar, espiar primeiramente, quando é o caso, e provar que nós já vencemos aquela paixão. Provar que nós já realmente criamos resistência quando vem aqueles desejos inferiores de nós não sucumbirmos nos mesmos erros. Então, no corpo, eu vivencio essas experiências, mas em essência eu sou espírito. O meu corpo eu tenho que cuidar dele, com todos os cuidados necessários que a gente vê de higiene, de alimentação, de sono, que é o instrumento do meu progresso. Eu tenho que ter um cuidado com o meu corpo, porque quando eu estou lesando o meu corpo com substâncias químicas que são nocivas, eu estou de alguma forma cometendo um suicídio. Pode ser um suicídio indireto, mas eu estou lesando a lei. Eu sei que há momentos que é muito difícil os enfrentamentos da vida, mas eu preciso buscar os espíritos superiores, buscar em Jesus uma força maior. Quando eu falo dessa forma, eu não estou dizendo aquele que procura um medicamento através do médico.
Aquele que vai no psiquiatra, por exemplo, e é indicado no seu quadro que tome medicamentos. Isso está dentro da lei. Se Deus nos permitiu ter os médicos, nós precisamos desses espíritos abençoados que cuidam para que nós possamos voltar ao equilíbrio. Eu digo o abuso de substâncias. Tantas outras, bebidas alcoólicas, cigarros e até medicamentos também, quando a gente abusa pela nossa escolha. Então ele continua aqui então. Todas as misérias, todas as dificuldades que ele enfrenta na vida corpórea são as consequências de suas próprias imperfeições, as expiações de faltas cometidas nessa mesma existência ou nas existências anteriores. Pela natureza dos sofrimentos, das dificuldades que ele enfrenta na vida corpórea, podemos julgar a natureza das faltas cometidas numa existência anterior e quais as imperfeições que as causaram. É Leon Denis que fala, né, do avarento, do egoísta, né? Então, aquele que muitas vezes teve grandes posses, abusou do poder, pode vir por uma necessidade de acerto com a lei, privado do necessário na existência seguinte, para que ele possa aprender a valorizar a posse. A gente não tem no Evangelho que somos apenas usufrutuários, que todos os patrimônios materiais da terra, que nós somos de alguma forma revestidos de tê-los conosco, pertence ao Pai, que em algum momento nós teríamos que deixá-los, não vamos levar conosco tudo, gente, tudo. Então, até lembrando desse tudo, abrindo aspas, né? Nós às vezes corremos riscos, todos nós, de nos apegarmos excessivamente a algum bem que nós conquistamos com muito sacrifício, né? Aquele, por exemplo, que lutou a vida toda, fez uma casa bela, maravilhosa, fruto de muito esforço, de toda a existência. O cuidado para quando aproximar o momento de desencarne, dele não ficar muito apegado àquele bem. Foi uma conquista, mas aquele bem, aquela casa maravilhosa que ele fez, outros viverão nela. E muitas vezes outros que não são nem familiares. E ele, como espírito, ele tem que saber vivenciar aquela experiência. Então nós precisamos, com essas leituras, ver assim, meu Deus, eu sou um espírito, que eu posso usufruir, mas no momento que eu retornar ao mundo espiritual, que eu possa entender que isso pertence à terra. Eu, como espírito imortal, preciso ver outras belezas, outras grandezas, onde eu posso, digamos assim, ser feliz, sem necessidade da posse. Ele coloca aqui Leon Denis, né? Quase terminando. Só uma das passagens, que todas são muito fortes, né? Nada se iguala à vergonha, ao terror da alma, que se vê erguer-se diante de si incessantemente existências culposas, cenas de assassínios e de expoliação. Sente-se desnudada, desvendada pela luz que faz reviver seus atos mais secretos. Então os espíritos falam assim, né? Uma luz muito forte. Ou seja, aquelas coisas, aquele homem que a gente vê hoje no mundo, que a gente conhece alguns certamente, que vive levando vantagem sobre outros, aquele hábil negociador, muito inteligente, mas moralmente muito frágil ainda, que cresce e fica rico, mas lesando, deixando o outro à míngua muitas vezes com a sua, entre aspas, esperteza, fazendo mau uso da sua inteligência. Ele se vê no mundo dos espíritos diante dessa realidade. E todo o mal que ele fez, ou as consequências daquele mal que ele fez com um, que pode muitas vezes lesar toda uma geração familiar, ele, na sua consciência culpada, em algum momento, quando a gente fala a nossa linguagem, a ficha vai cair, ele vai sentir a necessidade de reparar. Como eu falei, somos criados para a perfeição, a lei é de equilíbrio. Eu estou em desequilíbrio, eu preciso voltar para esse prumo. Então, eu sofro no mundo espiritual as consequências dos meus atos, das minhas ações. Então, companheiros, vamos buscando conhecer esse livro, ler ele todo a fundo. Você vê que ele, no primeiro momento, ele fala de diversas situações que nos fortalecem muito. E mais adiante, nós vamos chegar, né? Como todo ano chegamos, vemos espíritos em condições diferentes, diversas, né? Suicidas, espíritos endurecidos, espíritos felizes, espíritos medianos, expiações terrestres, trazer a sua experiência para nós. E para quem são essas passagens? Somos para nós se frequentamos a casa espírita. Porque às vezes a gente fala assim, meu Deus, por que todo mundo não sabe disso? Cada um está vivenciando um momento. Nós hoje estamos internados na casa espírita.
Precisamos da casa espírita para nos sustentar, porque temos nossas grandes lutas. Às vezes é tão pesado que a gente não conseguiria estar na igreja. A gente precisa dessas verdades para a gente se aprumar, entender o porquê do filho rebelde, o porquê das coisas não dão certo em alguns momentos para mim, o porquê que certas situações, investimentos, de um momento para outro, são perdidos aparentemente. Então, como espírito imortal, eu preciso olhar adiante. Ô Vera, eu não vejo muito bem a hora ali, mas ainda falta um pouco, né? Uns 5 minutos mais? Não, acabou. Então, companheiros, que Jesus nos envolva, vamos conhecer o livro Céu e Inferno. Falei isso, pessoal, meu, mais 5 minutos eu não aguento esse homem falando não, hein? Olha lá, hein? Mentor está aqui só assim, fotografando pensamento. Então, que Jesus nos envolva, que possamos nos fortalecer na nossa caminhada, nos esforçando a ser pessoas melhores, vencendo nossos conflitos que todos trazemos, mas sempre com a certeza que seremos felizes. Todo aquele que passa por sofrimento, hoje, agora, tenha certeza, isso vai passar, não tenhamos dúvida disso. E vamos buscar na oração, nos espíritos superiores, em Jesus, realmente um conforto para nossas almas. Graças a Deus.